Graça e paz, meus irmãos. Espero que os irmãos que estão aqui na igreja estejam bem. Espero que igualmente os irmãos que estão em casa estejam bem também. Irmãos, abramos em 2 Crônicas, no capítulo 20. Leremos a partir do 1 até o verso 18. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, dos versos 1 ao 18. É bem verdade que muitas vezes nós enfrentamos muitas dificuldades, nós enfrentamos muitos problemas, nós enfrentamos crises em nossa vida e nós não sabemos às vezes como agir. Às vezes a gente se sente perdido, às vezes a gente se sente preso, até mesmo sitiado, como se não soubesse, não pudesse correr para lugar nenhum. Às vezes a gente se sente com medo, e ultimamente a gente tem sentido bastante medo, não é? E o rei Josafá e Judá passaram por isso, sentiram essas mesmas coisas. Leiamos. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abrão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra. Fala conosco através dela, Pai, em nome de Jesus. Amém. O povo de Deus constantemente se desviava dos caminhos de Deus nessa época aqui. Exatamente por isso Deus acabou permitindo, Deus acabou enviando algumas situações ao povo de Israel, ao povo de Judá. Situações, dificuldades como gafanhotos, como secas, como guerras, como invasões. Neste caso não era uma simples invasão, mas era uma iminente destruição do povo,
porque esses 3 exércitos teriam a capacidade para dizimar o povo de Judá. O rei Josafá, o rei de Judá, não tinha a menor condição, não tinha possibilidade. O rei de Josafá não tinha como lutar contra esses 3 exércitos. O rei de Josafá, então, faz aquilo que todo crente deveria fazer quando sente medo: buscar ao Senhor. É isso que Josafá faz. Josafá busca ao Senhor. E ele não busca sozinho, mas ele convoca todo o povo de Judá para buscar ao Senhor também, em oração e em jejum, na confiança de que Deus interviria por eles. Judá enfrenta então uma grande dificuldade, uma grande crise aqui no capítulo 20, e nós podemos aprender algumas lições referentes a esse episódio, aprender como nós podemos lidar também quando as crises vêm até nós. Primeira lição: buscar ao Senhor. A primeira lição é buscar ao Senhor, e a oração de Josafá nos mostra o porquê que a gente deve buscar a face do Senhor. A oração de Josafá, ali começando em 2 Crônicas 26. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Nós devemos buscar a face do nosso Deus, porque é o nosso Deus, e somente o nosso Deus, que tem todo o poder. Tudo está nas mãos do nosso Deus. Deus tem poder, Deus tem domínio sobre tudo. Nada, nem ninguém pode agir o poder de Deus. Ninguém, nada pode refrear o agir de nosso Deus. Mas aí podemos talvez ter a pergunta também de como podemos buscar ao Senhor. Já que vivemos num mundo em que as próprias igrejas às vezes falam de maneiras tão diferentes de como nós podemos nos chegar a Deus, vamos aprender com Josafá, com Judá, com o povo de Judá, como buscar ao Senhor. Eles buscaram através do jejum, eles buscaram através da oração, eles buscaram através da meditação das Escrituras, eles buscaram através da comunidade. Jejum. Nós, inclusive, estamos em jejum hoje. O culto de sábado hoje é para nós pensarmos, considerarmos a nossa adoração a Deus, olhando para o jejum. Inclusive, a confissão de fé considera o jejum, trata o jejum de uma maneira que ela é necessária para a adoração ao Senhor, não só individual, mas também coletiva, também comunitária. No jejum, nós ficamos sem comer o alimento físico, para nos alimentarmos daquele alimento espiritual, do alimento da palavra que vem da boca de Deus, como diz Deuteronômio 8:3, que é a mesma palavra que Jesus usou quando o diabo ofereceu pães para ele no deserto. Oração. Efésios 6:18 nos vai dizer que nós devemos orar em todo tempo, nós devemos orar em todas as ocasiões, e também perseverar em oração. A oração é aquele ambiente de contato, é aquele ambiente de conversa com o nosso Criador, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. É aquele momento em que eu estou somente com Deus, conversando com Ele, colocando diante dEle aquilo que eu estou sentindo. É aquele momento que você que está em casa, vocês que estão aqui na igreja, podem entregar diante de Deus, diante do seu Criador, diante do seu Senhor, tudo aquilo que você está sentindo, toda a crise, toda a dificuldade, tudo aquilo que aflige o seu coração. Mas também não podemos esquecer que este é um hábito desafiador. Então, lembrando de Efésios 6:18, perseveremos em oração, continuemos orando, porque muitas tentações vêm a nós quando nós estamos orando. Muitas coisas que nós podemos até pensar que são santas vêm para nós fazermos na hora que nós estamos orando. Mas isso deve ser algo que a gente deve perseverar. Nós devemos perseverar para orar, pois é o momento que nós temos com o nosso Deus, com o nosso Senhor. E meditação nas Escrituras. É bem verdade que não existe um versículo exato falando sobre a meditação nas Escrituras. Mas quando nós olhamos atentamente para a oração de Josafá, nós vemos que a partir do versículo 7, se eu não me engano, ele ora a oração que Salomão fez ao dedicar o templo. Josafá não faz nada mais, nada menos do que orar as Escrituras.
Josafá ora a mesma oração que Salomão faz quando ele dedica o templo, então é a mesma oração que está na palavra de Deus. E aqui eu vou fazer um paralelo para nos ajudar nessa ideia com o Salmo 119, 11, que vai nos dizer assim: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Mas para guardar as palavras de Deus no nosso coração, nós precisamos ler as palavras de Deus. Precisamos meditar nas palavras de Deus. Senão nós não conseguimos guardar no nosso coração. Para orar as Escrituras, como Josafá fez, nós precisamos ler as palavras de Deus. Nós precisamos meditar a palavra de Deus. Nós precisamos meditar as Escrituras. Porque só nas Escrituras, só na palavra de Deus, somente na Bíblia, nós podemos encontrar as palavras de vida eterna. Segunda lição que nós aprendemos aqui na situação do capítulo 20, esperar no Senhor. Esperar e aguardar são palavrinhas pequenas, mas são palavrinhas tão difíceis para nós. São palavras tão difíceis da gente conseguir cumprir. É difícil esperar, é difícil aguardar. Às vezes a minha esposa comenta que vai fazer um almoço no próximo dia, eu já fico ansioso, eu já não quero esperar pelo outro dia para almoçar aquele alimento, mas já quero almoçar no mesmo dia. Se é com o alimento que eu estou ansioso, imagina quando estamos passando por crise, estamos passando por dificuldades, nós queremos orar e que Deus já resolva a situação no momento ali. 2 Crônicas 20:15 vai nos mostrar por que a gente deve esperar no Senhor. Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nós devemos esperar no Senhor porque Ele se revela, porque Deus fala, porque Deus age, porque Deus ouve. Deus ouve, meus irmãos. Quando nós olhamos para o texto de 2 Crônicas, nós vemos que Deus ouviu atentamente ao clamor de seu povo. Trago aqui Salmos 116, versículos 1 e 2, que diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Nós podemos atestar o ouvir de Deus aqui em 2 Crônicas. Nós podemos atestar o ouvir de Deus em Salmo 116, mas nós também podemos atestar o ouvir de Deus em nossas vidas. Quantas vezes, meus irmãos, nós oramos aflitos, nós oramos com algum problema, com alguma situação, e Deus ouviu? Quantas vezes? Porque Deus nos ouve. Quando nós pedimos socorro, Deus ouve. Deus me ouve, Deus ouve você, assim como Ele ouviu Ana no templo, assim como Ele ouviu Josafá, que orou com medo, assim como Ele orou o salmista. Deus nos ouve. Deus nos ouve. E Deus também fala. Já seria maravilhoso se Deus apenas ouvisse, mas o nosso Deus não é um Deus falso. O nosso Deus não é um Deus que tem boca, mas não fala. Nosso Deus tem boca e Ele fala. Deus fala poderosamente. Nos versos 13 ao 17, Deus fala ao povo de Judá. Deus fala garantindo o livramento ao povo de Judá, após a oração. E Deus não fala apenas com Judá, Deus fala comigo também. Deus fala com você também. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Deus fala através da sua santa palavra. Quando a Bíblia que você tem na sua mão, a Bíblia que você tem em casa é aberta, com temor, é aberta, é lida com temor, com reverência, Deus fala. Deus fala na sua leitura devocional, Deus fala através do pregador, Deus fala através dos hinos, Deus fala através das orações. Quando se é cantado, quando se é pregado, quando se é orado as Escrituras, a Escritura santa revelada na Bíblia Sagrada, Deus fala poderosamente, e Deus age em favor do seu povo. No verso 24, que diz assim: tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra,
sem nenhum sobrevivente. Deus agiu poderosamente contra Judá. Judá não seria capaz de lutar contra os amonitas, contra os moabitas e contra os meunitas, contra os amonitas. Não seria capaz. Então Deus confunde a cabeça deles, faz com que eles lutem entre si, quase se destroem completamente. Tanto é que a Bíblia vai falar depois que o povo ficou tão confuso que não ficaram 2 soldados do mesmo exército juntos. Terceira lição: celebrar a vitória em Deus. Nós devemos buscar o Senhor, nós devemos esperar no Senhor e nós devemos celebrar a vitória quando o Senhor age em nossa vida. Porque após o gracioso livramento que Deus opera ao povo de Judá, eles celebram a Deus. Eles celebram a Deus. 2 Crônicas 20, do 27 ao 28, diz assim: então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Deus fez uma grande obra, Deus fez um grande milagre, Deus operou fortemente aqui no povo de Judá, e eles glorificaram, eles louvaram ao Senhor. É bem verdade que provavelmente quando Deus agir na minha vida, quando Deus agir na sua vida, nós não vamos vir com alaúdes, nós não vamos vir com harpas, com trombetas até aqui a Silva Jardim, para glorificar a Deus, para louvar a Deus. Mas nós podemos fazer ressoar de uma certa maneira, sem instrumentos, com o nosso testemunho. Com o nosso testemunho, nós podemos celebrar o que Deus fez em nossa vida. Quando nós lemos em Hebreus 10, 24, nós temos o entendimento, nós temos a ideia de que quando nós testemunhamos, nós também estimulamos, edificamos a fé dos nossos irmãos. Então, meus irmãos, não vamos usar instrumentos, talvez, mas se quiser usar instrumento, pode usar também. Mas que possamos testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Primeiro, para glorificar a Deus, e depois para fortificar a fé dos nossos irmãos. Nós, assim como o povo de Israel, constantemente enfrentamos crises, enfrentamos dificuldades, enfrentamos problemas, sejam pessoais, sejam em comunidade, sejam em nação, sejam em família. Nós aprendemos com a história de Israel que as crises são usadas por Deus para que nós nos acheguemos a Ele. E Deus não apenas fala, venham até mim, mas Ele apresenta a maneira que nós devemos nos achegar a Deus. Que nós nos acheguemos através do jejum, nos acheguemos através da oração, através da meditação, através do culto público. Esse é um chamado de Deus. Toda vez que existe uma crise, Deus está nos chamando para nos voltarmos, para nos achegarmos a Ele. Que sejamos sábios, que eu seja sábio, que você seja sábio, e digamos sim ao chamado de Deus de nos aproximarmos dEle. Toda vez que tivermos dificuldades, que nós possamos entender e dizer sim a esse chamado, nos aproximarmos de Deus, porque toda vez que Deus nos chama para orar, para jejuar, Ele ouve, Ele fala e Ele age. Josafá enfrentou uma crise, enfrentou uma dificuldade. Josafá teve medo, Josafá orou, Josafá jejuou, conclamou o povo para orar e jejuar e buscar ao Senhor junto com ele. Deus ouviu, Deus falou e Deus agiu. E assim o povo de Judá pôde comemorar a vitória. Que seja assim comigo, que seja assim com você quando vierem as dificuldades, quando vierem as crises. Que nós oremos, jejuemos, busquemos ao Senhor e quando Deus falar, quando Deus agir, nós possamos testemunhar daquilo que Deus fez. Porque Deus nos ouvirá. Deus nos ouvirá. Nosso Deus não é falso, irmãos. Nosso Deus não é de mentira. Nosso Deus ouve. Nosso Deus vê. Nosso Deus fala. Nosso Deus existe e está presente em nossa vida e nos ama e nos mandou Jesus Cristo para nos salvar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Pai, por usar as dificuldades, usar as crises para nos chamar
para nos chamar, para nos puxar para perto de Ti. Obrigado, Pai, e nos ajuda a dizer sim a esse chamado, que nós possamos orar mais, que nós possamos jejuar mais, não só individualmente, mas também como corpo de Cristo, Pai, também como igreja, que nós como igreja também possamos te buscar mais, pois o Senhor garante que quando o Senhor nos chama à oração, quando o Senhor nos chama ao jejum, o Senhor ouve, o Senhor fala, o Senhor responde, o Senhor vê e o Senhor age. Muito obrigado, Pai, por ser um Deus tão maravilhoso, um Deus tão presente em nossa vida. Obrigado, Pai. Continua conosco, não só hoje, não só no culto de hoje, não só neste momento, mas até a consumação dos séculos, Pai. Em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém.